Na 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 na. Black hole, se eu tô na tribus black hole. Acordo do dream house black hole. Em qualquer espaço black hole, black hole, black hole. Martinha, como é que é? Estamos aqui para mais um dia. Qual é que é a situação trágica deste dia de calor? Estás-me a perguntar? Estou-te a perguntar. Epá, agora disseste situação trágica, eu pensei naquele vídeo que eu te mostrei. Pô, assustador. Mas pronto, é melhor não pensarmos nisso. Está muito calor, né? Eu não fui feito para dias de calor. Estou a passar bem mal. Calor ou frio? Tipo extremos. Só há essas opções. Sim. Calor ou frio extremos. Tipo, mas consegues habitar, consegues viver, mas tipo, Habitável. o máximo que a gente tem cá em Portugal, ou o máximo... Em Portugal, frio, sem dúvida. Preferes o frio? Sim, eu Portugal? Prefiro o frio de Portugal do que o calor de Portugal. Sim. Eu não. Fogo. No calor de Portugal são 45 graus. Podes estar com a roupa. Portugal também chega ao -1, -2. Mas acho que isso é suportável. Mas é bué da frio. Mas Mas eu prefiro o calor. eu prefiro. Porque o frio é mais. Imagina, consegues pôr peças de roupa, vais pondo até deixares de ter frio. O calor não dá, não é? Pois cá em Portugal sim, mas há países que... Tipo, por exemplo, no Canadá, eles estão na rua, mandam assim um bocado de água e a água congela antes de chegar ao chão. Sim, eu sei. Tenho uma colega de trabalho que viveu no Canadá e ela teve-me lá a contar, tipo, há muitas pessoas no Canadá que morrem, muitas se calhar, é um exagero. 2. Mas há pessoas que morrem, mais do que em Portugal, de pessoas de quedas, porque tipo escorregam e batem com a cabeça. E Que é bué sleep. é Slippery. gelo e assim. Não, mas eu prefiro o frio. Ok. Bem, isto foi uma introdução para o tema, Não, acho que não. mas pode ser do tipo que o nosso sistema político está bem escorregadio. Hoje vamos falar sobre política e porque acho que faz sentido depois do rescaldo de eleições cá em Portugal. Soube-se, para terem também uma ideia, soube-se há 2-3 dias os resultados portanto, dos eleitores imigrantes. Europa e fora da do Europa. círculo fora da Europa e dentro da Europa, exatamente. E percebeu-se os resultados e, portanto, podemos dar assim por terminado este ciclo eleitoral. Foi um ciclo diferente. Pois é, assim, nós estamos a ver um período da história que nunca se viveu na democracia portuguesa, não é? Podemos começar por aí, porque era uma das coisas que acho que era a única coisa que eu tinha preparado para dizer e tu já foste ao ponto. Mas queres elaborar? Nunca se viveu esse período da história da política portuguesa? Sim, desde a democracia, desde que há partidos, houve sempre um cenário dividido e dominado por dois grandes partidos, né? O PSD e o PS. E hoje não é? Hoje o Chega teve mais deputados que o PS e, portanto, é oficialmente o partido da oposição. E, portanto, por esse fenómeno poderá dizer-se, e corrija-me se eu estiver errado, pode não ser o teu raciocínio, mas que este sistema bipartidário em Portugal chegou ao fim? Porque foi essa a análise que eu vi dos comentadores na televisão. Não sei se diria se chegou ao fim, porque ninguém tem bolas de cristal, não é? Eu não sei o que é que vai acontecer daqui a 4 anos, ou 8 ou 12. Assumindo que o governo dura 4, que pronto, há muito tempo que não dura 4. Mas é sem dúvida um cenário diferente, que nunca existiu, e o bipartidarismo deixou de existir neste ciclo eleitoral, sim. Okay. Se vai existir no futuro, não sabemos. Essa acho que é a análise correta, porque eu vi, e era isso que eu queria dizer, porque eu vi muitos comentadores, já. Vi muitos comentadores a fazer logo este discurso histérico de e é uma coisa inédita, e daí eu estava a associar ao que tu estavas a dizer, mas já percebi que são coisas diferentes. Uma coisa inédita que nunca aconteceu antes na democracia portuguesa e, portanto, está tudo perdido, e que eu pus-me a pensar, e de facto é um resultado diferente, no mínimo, na minha opinião mau, mas isso lá vamos às nossas opiniões. Mas pus-me a pensar, se este resultado tivesse sido com o PS à frente, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? O PS como número 1, o Chega como número 2 e o PSD ou AD como número 3, aí sim eu acho que era razão para Estrismo. para um bocadinho mais de estrismo. Porquê? Agora sei porquê. Porque significava objetivamente que a direita ou centro-direita em Portugal foi substituído. Okay. Agora, o que este resultado significa é que houve um enorme voto de protesto
no caso, quem foi os principais prejudicados foi o PS, mas, e esta é a minha convicção, o PS tem um papel fundamental agora na democracia portuguesa a desempenhar. E eles daqui para a frente vão ter que tomar ações que vão, por um lado, ditar a história do próprio partido, mas por outro acho que a própria história da democracia portuguesa, como o têm feito também ao longo destes anos todos, não é? Mas isto que é que eu quero dizer com isto? Que o PS pode efetivamente recuperar esses votos e voltar a estar acima do Chega, mas se fosse ao contrário, ou seja, o Chega ter passado o PSD, aí sim representaria mais a mudança objetiva do centro-direita em Portugal. Porque o que aconteceu nestas eleições foi tanto o Chega cresceu bué, mas a AD também saiu reforçada. E portanto deu-me um sinal de esperança que não existe o centro-direita em Portugal, continua a votar naqueles, que não se deixou cair para o voto do Chega. E portanto eu acho que esse voto do Chega agora pode ser facilmente transformado outra vez em voto PS ou outro tipo de voto. E daí não o meu esterismo. Sim, até porque eu acho que a maioria, ok. Muitos eleitores do Chega migraram exatamente do PS e Até do de Partido partidos de Comunista. esquerda, exatamente. Vi-se na questão dos mapas do distrito. Isto é factual, portanto não há discussão sobre isso. Portanto, eu acho que a AD foi reforçada porque eleitores de centro-direita gostaram do trabalho do Montenegro, efetivamente, dos 11 meses que ele teve. Portanto, não houve uma migração de votos, ou seja, não houve a transformação de eleitores de direita em eleitores de extrema-direita. Do Chega, exatamente. Eu acho que o Chega foi buscar votos a pessoas que não votavam há muitos anos ou que votavam em espectros políticos completamente opostos. Eu concordo com essa análise e não o meu esterismo, ou seja, porque se o Chega tivesse ido buscar os votos do PSD, que, e agora faço aqui um asterisco, é o próximo passo, malta. E se vocês virem os discursos do André Ventura, ele já está com os discursos do governo de sombra, já tem um governo preparado, não sei o quê. Porque o próximo passo que falta ao André Ventura e ao Chega para o grande objetivo dele, que é governar Portugal, é ir buscar os votos da AD. No dia que essa barreira for transposta, aí eu vou ficar mais histérico. Yeah. Queres dizer alguma coisa sobre isso? Não posso. Dirias que não haveria razão para esse discurso histérico? Eu diria assim, vou tentar ajudar, 100 meses de falar. Eu diria assim, eu tenho a noção que um partido como o Chega estando no governo, muito provavelmente iria ser engolido pelo próprio sistema e não ia ser essa mudança radical como as pessoas imaginam que fosse. Não é esse o meu esterismo. Mas ainda assim seria um cenário completamente diferente em Portugal. Que podia dar bom, segundo eles, mas na minha opinião não ia dar. Isso porque eu vejo o Chega com um partido profundamente estadista e não é essa a visão que eu quero para Portugal. E daí também o meu esterismo, juntamente a esse partido, a essa visão estadista sobre Portugal, também a revisão constitucional, etc. E portanto, no dia que o Chega conseguir tirar os votos do centro-direita, aí, que é o próximo passo, aí eu fico preocupado. Sabes que eu tenho alguma dificuldade em dizer que fico preocupado ou fico histérico com qualquer que seja o resultado. Porque acho que primeiro é difícil ter mudanças significativas independentemente do partido que ganha. Segundo, eu tento não valorizar a minha opinião em cima das outras. O que é que eu quero dizer com isto? Eu não votei Chega, também não votaria em nenhum partido de esquerda, mas se houve 20 e tal % de pessoas que votaram, se no futuro houver 20 e tal % de pessoas que votam, sei lá, no bloco de esquerda, então isso quer dizer que existe uma parte significativa da população que vê, neste caso no Chega, que se revê no Chega. E portanto, a opinião daquela pessoa é tão válida como a tua. É tão válida como a minha. Portanto, eu acho que nós assumindo um problema, dizer o Chega ganhou tantos votos, eu não concordo com as políticas do Chega, não votaria Chega, mas houve muita gente que concorda e há muita gente que concorda e a opinião deles é tão válida como a minha. Okay. E o que tu disseste, acho que é um bocadinho falta também na política, e não só na política, na sociedade portuguesa, que diz democrata, mas depois ao mesmo tempo não tem esse pensamento que tu agora tiveste, a opinião dos outros ser tão válida como a nossa. Acho que é um princípio fixe. Ao mesmo tempo, eu acho que o que tu estás a dizer acaba por ser uma impossibilidade. Ou seja, se tu valorizares tanto a opinião deles como a tua,
tu ficavas impossibilitado de agir. Votares no Chega ou votares no outro era completamente igual. Tu tens que valorizar mais o teu voto do que um voto no do Chega, senão não o fazias. Agora, nós podemos ligar isso a respeitares o voto, neste caso do Chega. Mas a valorização que tu fazes enquanto indivíduo no teu voto, no teu próprio voto, visto que é diferente, tem que ser maior do que se tu votasses no Chega. Imagina uma hierarquia. Tens uma hierarquia de partidos. Votavas no partido que tu votaste, votavas no outro, aparecia o Chega. Se fosse igual essa hierarquia, tu ficavas impossibilitado de votar ou de agir. Isso é uma hierarquia pessoal, não é? Pessoal, sim. Pessoalmente existe uma hierarquia de partidos. Então tu, para ti, valorizas mais a tua opinião do que a dos outros. Claro, eu valorizo mais a minha opinião pessoal do que a dos outros, mas num cenário macro para o país, ou seja, eu estou a dizer isto porquê? Porque principalmente a esquerda gosta muito de protestar quando as intenções de voto não seguem a sua ideologia. Viu-se no ciclo eleitoral passado, onde a questão do Presidente da Assembleia da República, porque o Chega foi o terceiro partido mais votado, não é? E segundo o decoro da Assembleia, os 3, 4 maiores partidos tinham que ter representação, elegem um vice-presidente da Assembleia da República. E a esquerda, uma questão de protesto, não quiseram eleger um vice do Chega. Isso para mim soa uma intolerância. Não quer dizer que eles não valorizem mais, se calhar eu expressei-me mal, mas eu acho que nós, ao dizer houve 20 e tal % de pessoas burras porque votaram no Chega, isso soa-me intolerante. Porque é que elas são burras e eu sou inteligente? Porque eu não votei no Chega e elas votaram. Se calhar eu tenho que... E já houve políticos da AD, inclusive, que vieram dizer isto, não é? Nós temos que ouvir o eleitorado. E eu tenho que ouvir o resto da população, dos meus pares, dos meus amigos. Eu tenho amigos, de certeza, tenho familiares, de certeza, que votaram no Chega. O que é que eu vou dizer? Vou ostracizá-los? Não. Vou tentar entender. Ok, então mas porquê é que tu achas isso? Eu acho que isso é uma atitude que a maioria dos políticos ou dos partidos não tem. E isso só retroalimenta ainda mais o Chega. Eles gostam desse papel de ostracizados. Porque assim estão em evidência perante o resto do núcleo. Certo, concordo com isso. E o que tu disseste, elementos da AD já vieram dizer isso, e também já havia elementos do PS a dizer isso. E daí eu há pouco estar a dizer que o PS vai ter um papel importantíssimo a desempenhar nos próximos anos na política portuguesa, porque eles aqui, para mim, na minha visão, têm duas opções. Vou ter a opção de viabilizar um governo da AD. Para quê? Porque é que eles podem... Quando eu digo viabilizar, é dar estabilidade suficiente para que a AD governe em Portugal, para que a AD não dependa do Chega. Eles podem adotar esse caminho, que na minha visão é um caminho responsável pelos interesses de Portugal como um todo, ou podem adotar um caminho de interesses do próprio partido. Dizer assim, não vou viabilizar, foi o que, aliás, o secretário-geral do PS, ex-secretário-geral, o Pedro Nuno Santos, disse no seu discurso após perder as eleições, disse, eu vou sair porque eu não concordo com este governo, acho que o primeiro-ministro não tem credibilidade suficiente para governar e, portanto, eu jamais o poderia apoiar no sentido de dar estabilidade para ele governar. E ele vai sair. Agora a questão é, se o próximo secretário-geral, o próximo presidente do PS, vai seguir a filosofia do Pedro Nuno Santos, de não deixar a AD governar, que eu acho que é irresponsável para Portugal, ou se vai por outro lado dar estabilidade suficiente à AD para que a AD não precise do Chega. Basicamente criar um centrão, que é isso que Portugal tem feito, ou deixar a AD dependente do Chega. E eu acho que nessa decisão que o PS tem pela frente vai ditar o seu próprio futuro, mas também a história da democracia em Portugal. E nesse sentido eu vejo figuras ou personagens interessantes que podem levar, na minha visão, ao lado positivo, como o Sérgio Sousa Pinto, que é um deputado do PS, e como também um presidente de Câmara de Loures, do PS, que eu agora não me lembro o nome, mas que vejo também essas capacidades. Isto, quando ouvi essas pessoas a falar, eu pensei assim, eu nunca votei no PS, não, para mim foi, desde que eu nasci, que tenho 26 anos, foi quem governou sempre Portugal, e Portugal não passa da ser para torta, acho que o elevador social está avariado, mas ao ouvir aqueles homens a falar, eu assim, se eles apresentassem essa versão no partido, esta visão do partido, e isto fosse a mensagem deles, eu era capaz de votar PS. E aí vi que essa tolerância que tu estás a falar, e que falaste bem,
que eu tenho. Porque Uhum. jamais eu pensava votar no PS. Mas se essas pessoas estiverem à frente do partido, não só como Uhum. deputados, eu era capaz de votar no PS sem problema nenhum. E isso liga-me a... Epá, já não sou assim tão cego ideologicamente. Sim, tu votas em políticos, não votas em partidos, não é? Uhum. Eu acredito que se por alguma razão o André Ventura deixasse de ser político, o Chega não tinha 20 e tal % de votos. A questão é que ele é um excelente político, independentemente Sem de gostarmos ou não dele. Acho que é impossível de argumentar contra isso. Acho que é um excelente político, é um excelente orador, tem uma excelente retórica, tem o discurso todo pronto e todo decorado e Uhum. ele sabe o que é que as pessoas querem ouvir. É um discurso extremamente populista, mas o populismo resulta, não é? Portanto, nós votamos em pessoas e não votamos em políticos. Sobre isso do secretário-geral do PS, eu acho que já existe um secretário-geral do PS novo, Mas tem que ser... que não é nenhum desses. Não é nenhum desses, eu sei. Mas eu acho que esses dois que eu disse nem se vão candidatar. Pois, mas Mas- é o mas- candidato único, acho eu. Pois, mas aquilo tem que haver candidaturas e depois eleições dentro do partido. Uhum. Portanto, Mas é ainda, o acho que único- ainda está em aberto. Mas é o único candidato. Mas é como as eleições do Benfica, ainda podem surgir mais candidatos. No Benfica já surgiram Rui vários, Costa por vai acaso. de vela. Rui Costa. Tu estás contente? Tô. Não devias estar contente. O Benfica está na merda, estou super contente. Pois, pode ser que veja um gajo novo. Não, estou a brincar, eu não fico contente com isso. Um dos candidatos era CEO do McDonald's. Não sabia. CEO ou CFO? Então, é para a dieta dos jogadores do Benfica. Porque Era eles andam bom, a correr, se calhar é isso que eles andam a comer. Se calhar. Não, fora brincadeiras. E para não perdermos aqui algum fio condutor. Estavas a falar sobre o André Ventura e sobre ele ser um excelente político, sem dúvida. Não, porque eu estava a dizer que tu disseste, se fosse o Sérgio Sousa Pinto a cara do PS, ok, sim, eu compreendo. Porque nós votamos maioritariamente em políticos e não em partidos. Uhum. Mas quando eu disse isso é que se ele conseguir ter um peso suficientemente grande dentro do partido, que essas são as ideias do partido a defender agora. Percebes? Mas será que ele ser a cara do PS quer dizer que o PS muda de ideologia? Não, mas é isso que eu estou a dizer. Ele até nem precisava de ser a cara, de ser o secretário-geral, ser o presidente, mas se esse fosse o caminho a seguir por parte do PS, para mim já era suficientemente bom. Estás a ver? Mas eu compreendo o que tu disseste, que nós votamos em políticos. Quase sempre acontece assim. Mas sobre o André Ventura, uma coisa super interessante, e dentro daquilo que tu estavas a dizer, é o André Ventura faz uma coisa, para além do discurso populista e assim, mas faz uma coisa que eu não vejo mais ninguém fazer, pelo menos em Portugal, que é a política que eu conheço melhor. Consoante o estágio do seu próprio partido, o discurso dele muda, não digo radicalmente, mas muda do dia para a noite. Ou seja, o dia a seguir às eleições, ele com 20 e tal %, como sendo a segunda força política, o discurso dele muda automaticamente se ele fosse a terceira força política. É aquilo que estavas a dizer, ele tem as cenas preparadas. Foi mais ponderado. Não estou a dizer nesse sentido, se é mais ponderado ou não. Mas ele de certeza tem cenários preparados, sendo segundo lugar, sendo terceiro lugar. E não perde tempo, é super ágil na mudança desse discurso. Ou seja, a primeira entrevista que ele dá a seguir a ser a segunda força política, ele começa logo com frases subliminares, que é aquilo que eu disse há pouco, de governo de sombra, tenho um governo preparado. Porque ele já sabe que o próximo patamar é Roubar votos à AD. roubar votos à AD e governação. E ele depois vai estar a repetir essa mensagem durante meses, durante anos, se for preciso, mas agora vai estar sempre a bater aqui, sempre a bater aqui. Quando ele era o deputado único, porque já estava com outra estratégia, percebes que eu agora não me lembro aqui em concreto, mas imagina falar de temas fraturantes, e ele tem aquilo tudo estudado, e nesse sentido acho que ninguém que seja, tenha 2 pingos de testa, diz que ele é um mau político. Mas curioso que eu já vi uma entrevista dele num podcast que ninguém vê, pá, aí com 2.000 views ou assim, tipo um podcast como o nosso, tem 40 views. Estou aqui a dar Imagina aqui, dislike no nosso podcast. daqui a bem um feio. ano, olha, no próximo ciclo eleitoral, estamos aqui com convidados políticos. Tipo aquilo que o Geirinhas faz. Então, André Ventura, está tudo bem? E uma cadeia para os cones. Não. Mas vi um podcast dele, pronto, ninguém vê. E o entrevistador perguntou-lhe qual é que é um livro que recomenda lermos. Eu não me lembro do nome do livro, mas basicamente a história do livro é um homem que faz um pacto com o diabo durante 10 anos para ter sucesso numa determinada área. E eu estava a dizer, ele não é sem dúvida que é um bom político, mas ele fez esse pacto com o diabo. Ele contando aqueles temas fraturantes, ele é uma pessoa que estuda. Aliás, até várias pessoas me dizem que a tese de mestrado ou doutorado, Doutoramento, sim. doutoramento dele, muitas das coisas que ele defendia mudou, estás a ver?
Eu acho que ela é uma pessoa inteligente e, portanto, ele quando está a falar desses temas fraturantes é porque fez esse pacto com o diabo para ganhar votos. Estou a perceber. Isso- Achas que ele fez esse pacto com o diabo? Yeah, sem dúvida. Claro que isso é uma coisa metafórica, mas ele fez esse pacto Não, com o mas eu diabo, percebo perfeitamente. sem dúvida, Eu acho que as pessoas mais atentas também vão perceber. para ganhar votos e para ter a missão dele final, que é governar Portugal. Teríamos que o conhecer, não é? Pessoalmente. Se calhar o pacto com o diabo ele fez para fazer a tese de doutoramento. Sim, não podemos sempre assumir muita coisa, mas eu se tivesse que apostar, diria. Eu neste acho que sentido. também apostaria que sim. Acho também. Porque ele é uma pessoa inteligentíssima e ele está a fazer tudo para ganhar, para chegar ao objetivo dele, porque acha que é um bem maior. Acho que até essa é a história do livro, que é os fins, será que justificam os meios, não sei o quê. Mas, curiosamente, no livro, acho eu, pois aquilo tem um arco de redenção e o gajo que faz o pacto com o diabo acaba por se lixar. E, podem gravar isto que eu vou dizer aqui agora, ele vai ser o primeiro-ministro de Portugal, inevitável em Portugal, mas depois, anos mais tarde, ele vai acabar por lixar-se. Todas estas figuras messiânicas que houve na história, tipo, seja... Eu não queria estar a comparar, mas seja Hitler, seja... que jurava que era um império para todo sempre, não sei o quê, Sim. dura um pouco tempo. Todo o tipo de ditadores. Ele vai lá chegar, vai fazer as coisinhas dele, está lá há 4, 8 anos e depois vai de vela e aparece outra coisa. Mas ele vai ser primeiro-ministro de Portugal. Achas? Acho. Yeah. Acho que é uma bola de neve que não consegue separar agora. Não sei, porque eu não sei. Eu acho que o Chega é um fenómeno estatístico, não é? Portanto, em 5 anos, 6 anos, ganhou 1.100.000 e tal de eleitores, uma coisa estrondosa, nunca aconteceu em Portugal, não sei se aconteceu muitas vezes no resto do mundo, mas eu não sei se existe muito mais por onde esticar, entendes? Acho que existe. sei. E não quero estar a discordar de ti só porque quero, mas porque acho que esse raciocínio foi o raciocínio que tivemos desde o início. Não, uma pessoa destas a falar sobre este tema nunca vai, na sociedade onde a gente vive, nunca vai Eu, por ter acaso, 10 não- deputados. Eu por acaso não acho. Olha, o André Ventura, ele era para ser meu professor de Direito Fiscal. Ele dava aulas na minha faculdade, só que no ano em que eu tive Direito Fiscal, foi o ano em que ele fundou o partido. E ele andava lá, no átrio da faculdade, a pedir assinaturas para o partido, eu lembro-me perfeitamente. Ei, isso é uma história engraçada. Eu lembro-me perfeitamente dele. E eu lembro-me deste gajo quando eu não era ninguém. Ele andava a pedir assinaturas para o partido. Brutal. E nós já sabíamos, ou seja, o meu núcleo ali, dos alunos dele e dos alunos daquela faculdade de Direito, foram os primeiros a saber o que é que ele ia fazer. E as intenções dele. E as digamos assim. intenções e o discurso dele. Portanto, eu já sabia. E eu lembro-me de dizer perfeitamente, e não é para me estar a acabar, não é nada, é mesmo. Eu lembro-me de dizer à minha mãe isto. Olha, tenho lá um professor meu, que não sei o quê, vai à televisão de vez em quando, diz isto e aquilo. Ele na altura ia à CMTV a falar do Benfica. Uhum. Era isso que ele fazia. E o gajo agora quer fundar um partido e isto vai fazer um estrilho do caraças. Portanto, isto que está a acontecer não me surpreende. Nunca me surpreendeu. Mas eu não sei se existe muito mais por onde esticar. Realmente não sei. Ok. Eu também não sei, mas podemos fazer previsões no nosso conhecimento limitado de 2 minutos a Uhum. falar sobre política. Mas Mas eu não acho que a evolução tem que ser linear, não é? Ou seja, ele não vai passar de 1 para 10, para 15, para 20, para 30, para 35. Eu pode acho ser, como o Bloco de Esquerda teve um crescimento e agora está praticamente sem deputados nenhuns. Eu compreendo isso, mas vou-te dizer porque é que acho que pode esticar. Porque naquela análise que eu estava a fazer há pouco, do PS ter um papel fundamental nos próximos anos da democracia portuguesa, eu gosto de ser positivo e de achar que essas pessoas, como o Sérgio Sousa Pinto ou outros, podem assumir a liderança do partido, Uhum. mas todas as evidências apontam que o PS não vai ter essa capacidade. Uhum. E quando digo PS, podemos fazer a mesma análise para depois AD noutros parâmetros. Não estou a dizer... E acho que a incompetência desses dois partidos vai dar mais asos ao Chega para esticar mais. Dele chegar ao objetivo de governar. Por exemplo... Sim, e porque o Chega não quer fazer política, essa é uma questão que foi uma coisa que eu detestei sempre na postura do Chega. O que é que queres dizer com isso? Foi como é que eu acho que a política deve ser? O governo lança um projeto de lei, certo? O que é que tem que se fazer? Ok, vamos analisar, é bom, é mau, não é? O que é que se pode melhorar, o que é que não se pode? O André Ventura é, ok, o que é que eu vou dizer mal disto? Ou seja, ele não está interessado, penso eu, na postura que eu vejo, eles não estão interessados em fazer política. Eles estão interessados em ganhar eleições. Okay.
estão interessados em governar e em eleger deputados. E, portanto, talvez o mais preocupante disso tudo, deste cenário, é exatamente isso. Eu acho que vai atrasar o processo legislativo do país. Mais ainda. Mais ainda. Sim. Porque eles agora têm um poder impeditivo muito grande, que nunca tiveram. E eles, como acham, isto até nem tem que ser mal intencionado, até pode ser bem intencionado. Eles podem realmente achar que a AD é incompetente para governar e que eles é que são competentes. Mas eles, com isso em mente, eles vão fazer de tudo para dificultar a vida à AD. Sim. Mas trocar isto por miúdos, para quem nos está a ouvir entender, por exemplo, como é que funcionam as coisas no Parlamento, existe um número de deputados, são 230, o Chega tem tipo 60 ou 58, uma coisa assim, e qualquer projeto de lei que o Governo tente impor, é muito difícil que passe sem a aprovação do Chega. Agora, por isso é que eu estou a dizer aquele centrão, que Portugal também é muito conhecido por isso. Se o PS decidir dar essa estabilidade ao PSD, nessas propostas de lei, nestes projetos de lei, a AD acaba por não precisar do Chega. Por muito que o Chega tente barafustar e ir contra, se o PS e o PSD tiverem uma política em prol do país e não dos seus próprios interesses, é possível ainda. Daí essa luz ao fundo do túnel. Mas eu acho é que eles não vão ter essa capacidade. Acho que eles, ambos os partidos, o PS e o PSD, fundadores da nossa democracia, infelizmente vão atrás dos interesses do próprio partido, do poder. É aquela cena do poder que corrompe as pessoas, não é? Mas eu também não sei se o certo por parte da AD é ignorar o Chega. Porque imagina, o Chega é grande parte do eleitorado. Foi aquilo que eu disse há bocado. Ou seja, a AD vai se virar só para o PS e não vai ouvir os eleitores do Chega. São 1 milhão e tal de eleitores. Ou seja, estão a ostracizá-los outra vez. Sim, mas eu estava a dizer, não olhar no sentido de governabilidade. Pronto, Ou seja, então, mas se todas as leis que o governo quiser passar, só negociar com o PS, nunca com o Chega, eu acho que isso é contraproducente. Vai estar a ostracizá-los outra vez, vai estar a pô-los na ribalta outra vez, que é isso que eles querem, na verdade. sim, E está a ignorar 1 milhão e tal de eleitores. E daí essa inevitabilidade que eles vão sempre acabar por ser, porque acho que tu a certas alturas chegas no caminho, já não tens boas decisões para tomar. Tanto olhar só para o PS vai provocar isso que acabaste de dizer, tentando negociar com o Chega, imagina numa proposta de lei qualquer, o Chega vai ter que negociar, o AD vai ter que ceder algumas coisas e vamos ficar com um país mais à imagem do Chega. E pronto. Será? Sim, inevitavelmente, quando há negociações, imagina que eles querem um projeto de governabilidade com o Chega. Pode acontecer, eles terem uma coligaçãozinha. Do governo duvido. Sim, do governo não vai acontecer, que acho que não é o cenário, mas poderia acontecer, como já aconteceu com outros partidos. O Chega nessa negociação, que é normalmente que assim que funciona no Parlamento, imagina que era um arranjo para governabilidade. O Chega ia pôr deputados dele, ou figuras do partido, como ministros. Ministros destas partes, ministros das finanças, ministros. E aí, objetivamente, ficámos com um país mais à imagem do Chega. Portanto, eu estou a querer dizer que a certas alturas chegas a caminhos onde já não tens boas decisões para tomar. Mas eu acho que aqui a melhor decisão possível a tomar era, que para mim é a única, era a AD governar, o PS dar alguma estabilidade política para a AD governar e fazerem as coisas bem, meu. Acabou-se corrupção. Porque é que a corrupção é uma bandeira do Chega? A corrupção não tem que ser uma bandeira do Chega. Pode ser uma bandeira de todos. Yeah. Se eles fazer as coisas bem, acabou-se os casos Sócrates, acabou-se os casos do Montenegro, que isto é um bocado, ninguém sabe o que é que aconteceu. Tipo, acabou-se essas merdas, fizesse as coisas bem. O eleitorado sentisse as coisas a melhorar. Ainda dava. Mas Okay, é difícil, mas é muito difícil. Mas eu acho que o cenário que vai acontecer é exatamente esse que tu disseste. Vai continuar a acontecer alguma coisa que vai abalar a confiança nas instituições governamentais. O Chega vai continuar a fazer barulho e vai crescer inevitavelmente, sim. Nesse cenário eu acho que o Chega cresce. Pois? Porque no cenário contrário que tu disseste, que era que o Chega integrar o governo, eu não acho que isso vai acontecer nunca. Porque eles próprios também não Eles não querem. Porquê é que eles não querem? Eles vão dizer que não querem. O que eles dizem é que não, nós não fazemos isso, nós queremos esse governo e não queremos integrar governos dos outros. Mas a verdade é que eles querem estar no canto a fazer barulho. É isso que eles querem. Mas às vezes é aquilo que eu disse, o poder corrompe as pessoas. E eu calculo que eles possam ter este discurso. Imagina numa relação mesmo pessoal entre pessoas, desculpem a redundância, mas oferece-te um cargo ali no gabinete como Ministro das Finanças. Acho que o André Ventura aceitava? O André Ventura não, mas se
calhar há outros gajos, que a gente não sabe o nome, que andam lá, tipo, sou ministro, não sei o quê. O poder corrompe as pessoas, e nesse sentido, não sei se a melhor solução não era eles integrarem-se mesmo e estarem o sistema acabar por engoli-los mais, para ficar um partido mais normal, entre aspas. Mas olha, só para também não monopolizar muito o tema sobre o Chega, Pois não é um podcast, não é um podcast sobre o Chega. Yeah, mas porque há pouco estavas a falar aí de uma cena da esquerda, de alguma intolerância até, de olhar para o eleitorado como são todos burros ou assim. Há uma coisa, eu não sou de esquerda, surprise, surprise, mas há uma coisa que eu admiro muito neles, que é, quando eles chegam ao poder, e estou aqui a falar mais no nível macro, também não só em Portugal, vejo este fenómeno em vários países, mas em Portugal também. Quando eles chegam ao poder e fazem as mudanças que acreditam, bem ou mal acreditam nelas, acabou-se, meu. Nunca mais há volta para trás. O que é que eu quero dizer com isto? Chegam ao poder. Existe uma revisão qualquer na Constituição que eles conseguem mudar. É um direito fundamental, nunca mais se anda para trás. Porque eles acreditam nisso. E eles defendem essa causa com unhas e dentes até à morte. E eu tenho essa inveja deles em termos políticos, porque defendem as ideias deles e as ideias deles mantêm-se ao longo do tempo. Mas achas isso bom? Acho intolerante, completamente intolerante, mas em termos políticos é genial. É tipo, nós agora, imagina um tema qualquer fraturante, não quero entrar aqui em temas, eu tenho um exemplo em particular, mas não queria entrar nele. Mas eles fazem com que isso entre na nossa Constituição ou que isso entre nos nossos direitos. Que antes, ou que ainda hoje, são temas fraturantes. Se calhar para a população está 50-50. Mas como era a ideologia deles, e eles conseguiram pôr isso enquanto estiveram no poder, a partir daquele momento para a frente são direitos fundamentais e alguém sequer toque nisso é um extremista. Mas de facto são temas fraturantes, está muito dividida a sociedade. Mas eu acho isso péssimo, não é? Não, é completamente intolerante, e daí eu ter voltado a este tema porque eu agora lembrei-me disso. Mas em termos políticos é genial, meu. É doentio, mas genial. Mas é maléfico, não? É maléfico. É maleficamente genial. Talvez. Vou dar um exemplo, se calhar, do lado da direita, não portuguesa, mas perceber o que eu estou a entender. Seria como, nos Estados Unidos, quem critica as armas, ter posse de arma, é um extremista do caraças porque isso está na nossa Constituição. Que é, por exemplo, lá, a esquerda, os democratas, não são a favor do posse de arma. E os outros de direita dizem sim. Pronto, mais ou menos, mas os outros de direita dizem assim: não, mas isto está na nossa Constituição, na nossa faz parte da segunda emenda, isso é um direito fundamental para nós, nem sequer podes mexer nisso. Isso é tipo um completo desbarramento contra o diálogo, contra o debate de ideias, contra um sentido democrático. Pode haver revisões constitucionais, não é? Pode. E pronto, eu acho que a esquerda faz bem isso, e em termos políticos é genial. Porque é um bocadinho diferente na cena dos Estados Unidos, porque a Constituição deles e as emendas foram feitas logo à partida quando se formou o país, digamos assim. E eu estava mais a falar de direitos em que são mais tarde escritos. Ou seja, se tivermos a ver a nossa Constituição e tiver lá coisas, tá, desde a nossa gênese, não sei o quê, compreendo que existem coisas que, calhar, não faz sentido mexer, porque são direitos fundamentais para nós. Mas agora, aqueles temas que não são, e quando tu chegas ao poder, metes uma medida e implementas isso, o mindset deles é tão intolerante que nem se apercebem que faz isso, mas isto é um direito fundamental, mas nunca ninguém tem o direito de mudar isso. Eu acho isso, por um lado, super intolerante, e estou-me só aqui a repetir, mas por outro lado, em termos políticos, genial. Pois, eu acho que por parte de algum eleitorado da esquerda acha ou sente-se que tem uma superioridade intelectual maior que o resto do eleitorado. Isso fez com que partidos do extremo oposto tenha crescido. Talvez essa intolerância que falas e essa genialidade talvez lhe tenha contraproducente. Talvez tenha sido o tiro pela culatra, não é? Acho que contraproducente não é, porque mesmo que os outros cheguem ao poder, vai ser muito difícil criar essas barreiras. Sim, efetivamente, se eles quisessem, a AD chega e a Iniciativa Liberal conseguem fazer uma revisão constitucional. Podem fazer uma revisão constitucional. E por acaso fizeram essa pergunta ao André Ventura numa entrevista: então, mas quer fazer a revisão constitucional em que áreas, não sei o quê? E ele estou um bocado para canto, dizendo que não eram coisas importantíssimas, não sei o quê. Nós não sabemos disso. Mas isso agora que disseste, a superioridade moral também é super interessante. Foi uma coisa que eu percebi rapidamente na minha vida.
e gosto sempre de dizer essa frase quando estou em conversas com amigos, nem sei se já te disse a ti, mas é super importante para uma democracia saudável perceberes que do outro lado, e quando digo do outro lado é, neste caso, do outro lado, do outro espectro político, imagina uma pessoa de esquerda, de direita, grande parte das vezes estão pessoas que querem a mesma coisa que tu, só caminhos diferentes para lá chegar. Eu costumo dar uma analogia que é, do outro lado da trincheira são pessoas boas também, meu. E eu deparo-me com isso em, não conheço as pessoas pessoalmente, mas com artistas que dão a sua opinião pública e assim, expressam em músicas e assim, e é exemplos claros onde assim, olha, eu não concordo com a tua maneira de pensar, não concordo com a maneira de chegares e esse destino que apregoas, que é as pessoas estarem melhor. Mas eu reconheço em ti que queres isso também, meu. E é neste diálogo entre um e o outro que a gente vai lá chegar. Pois. E eu acho que grande parte das vezes é isso que acontece. E nós achamos que está tudo fragmentado e que estamos todos uns contra os outros. Mas Achas que acontece? grande parte das vezes é isso que as pessoas são. Eu acho que as pessoas... eu não sou de esquerda. Eu acho que a maior parte das pessoas de esquerda são boas. Ah, sim, eu também acho que sim. Percebes? Só Mas- querem chegar ao mesmo destino que eu de outra maneira. Obviamente que eu também acho que sim. Mas eu acho... Bem, eu vou estar aqui a demonizar... Mas é o que eu acho. Eu acho que as pessoas tendencialmente de esquerda... Bem, se calhar não. Mas eu acho que os extremos são intolerantes. Uhum. Tanto o extremo direito como o extremo esquerdo. Eu acho que os extremos são intolerantes. Mas, desculpa interromper, mas tal como o nome diz, o extremo representa uma parte mais pequena da população. E daí eu ia dizer... Neste caso não, não é? Pois, Neste caso, mas é o, pronto, tínhamos que neste entrar caso é o mais segundo maior partido. Sim, temos que entrar mais numa análise política sobre o que é o partido. Porque Não sei se imagina, eles eu são acho que extrema é Eu como o diria nome que indica. sim. Extrema, como o nome indica, é nas pontas do espectro, não é? Uhum. E eu percebo a confusão que nós temos com o Chega a ser de extrema, porque dentro do Parlamento é o que está mais numa ponta. Mas dentro daquilo que é a direita portuguesa, o Chega não está na ponta do espectro da direita. Se a gente for ver Mários Machado, se nós formos ver o que é mesmo o extremo da direita, o Chega não é... Eu não consideraria essas figuras a extrema-direita, eu consideraria fascismo. E portanto, mas eu acho que totalitarismo fica fora desse espectro. Tanto fascismo como comunismo, como... Ou seja, eu acho que o Chega está no espectro democrático ainda. Esses partidos, essas figuras não estão. E, Sim. portanto, ao não estarem no espectro democrático, eu não considero entra para a extrema-direita nem extrema-esquerda. Ok. Estão fora do espectro. Eu considero dentro da democracia o Chega o mais à direita possível. Porquê? Por uma questão só. Porque é o ultranacionalista. É, na minha opinião, a grande característica do Chega. É exatamente essa. E é uma característica comum a partidos de extrema-direita. Apesar que as políticas do Chega, muitas delas não são de direita. Não é? Muitas políticas económicas. Portanto, ou seja, não é um partido... Se calhar há temas em que se calhar ele está mais à direita do que o Chega. Mas o Chega é extrema direita porque é ultranacionalista. Coisa que mais nenhum partido democrático é. Certo. Mas E desculpa, eu disse isto porquê? Eu acho que os extremos, ambos os extremos, são extremamente intolerantes. Eu acho que se tu falares com o eleitor do Chega e perguntares e disseres, olha, eu votei no Bloco de Esquerda, ele, és um burro de caraças. E o contrário é igual. Se disseres a um eleitor do Bloco de Esquerda, eu votei no Chega, és um... Tipo, ninguém quer falar contigo. Sim. Não existe sequer diálogo. E pronto, acho que isso é tudo o que há de errado na política. Certo. Mas, porque tu disseste, nesse caso este extremo não é o mais... Porque eu estava a dizer, não sou a maioria, mas como o Chega teve 1.400.000 votos, e estavas a dizer, neste caso, já começa a ser um número considerável. É um número de bastante pessoas. considerável. Não é? Mas não se a minha análise for correta, de aquilo ser um voto de protesto e não ser representativo de todas as pessoas. Ou seja, claramente vai haver pessoas que votaram no Chega porque pensam assim, mas Não muita sabemos. gente, calculo eu, foi mais um voto de protesto e acho que não podemos identificá-las como esses extremistas, percebes? Eu acho que a maior parte das pessoas que votou no Chega, como votou na AD, nestes números grandes, estes partidos que recebem muitos votos, são pessoas boas que têm caminhos diferentes para chegar ao mesmo objetivo, que é o bem-estar da sociedade. Mas eu não acho que os eleitores
de um partido sejam necessariamente, ou seja, eu não acho que os eleitores de um partido extremista sejam extremistas. Eu acho que se calhar 99% é sim um voto de protesto e é porque se revêem em alguma coisa que o partido diz. Mas eu acho que a gênese do partido É que é extremista. criou-se com um discurso extremista. Sim. Sim. E portanto vai atrair extremistas, obviamente, e vai atrair pessoas que não se revêem nos outros partidos todos. Só o que eu estava a tentar dizer é, independentemente de onde é que as pessoas votam, é nestas pessoas relativamente moderadas que continuam a querer o bem para a sociedade, independentemente do caminho, que temos que dialogar, basicamente reconhecer aquilo que do outro lado da trincheira está uma pessoa que quer o mesmo que eu, só que, só que a experiência pessoal dela levou-a a querer isto de uma maneira completamente diferente. Sim. Tipo, e eu vejo isto é tão específico porque eu vejo artistas, por exemplo, musicais, vou dar aqui um exemplo, a Carolina dos Landes. As próprias expressões dela, quando está a escrever, estão completamente capturadas, entre aspas, não sei se é o melhor termo, por uma ideologia de esquerda. Mas a mensagem que ela passa com várias músicas dela é para chegar ao bem, não tenho dúvidas nenhumas que ela é uma pessoa, não conheço pessoalmente, mas quando digo pessoa boa é que essas ideias que ela defende é com boas intenções, mas até o próprio discurso está capturado por as ideias de esquerda, como talvez o meu esteja pela direita. Mas eu não posso deixar de reconhecer que está ali uma pessoa boa, e acho que às vezes é um erro que nós fazemos. Posso dar um exemplo Isso é tudo o que há de errado na política, é a falta de diálogo e a intolerância. Mas há vezes letras dela onde ela diz e a polícia na Colômbia, qualquer coisa assim. Os próprios exemplos que ela tem presente na mente dela são exemplos, são experiências que a fazem atender mais para a esquerda. Como a mim, tenho outros exemplos se calhar que me marcaram e que no meu próprio discurso me levam a atender mais para a direita. Mas não quer dizer que a outra pessoa é má, meu. É só isso que eu queria dizer. Daí aquilo, portanto, nenhum cenário me preocupa, na verdade. Não é verdade, porque eu acho que as pessoas, apesar de tudo, estão bem intencionadas. Portanto, obviamente há coisas que eu não concordo, mas o essencial é haver diálogo. E portanto, para mim tinham todos os partidos 15% e falavam todos uns com os outros. Se calhar avançava mais. Mas não era possível governar assim. Eu estou a brincar. Mas pronto, eu acho que o jogo político devia ser muito mais sobre de produtividade do que sobre de poder. Eu acho que é muito sobre poder. Pois. O poder corrompe. E o próprio Chega. Eu não acho que eles neste momento nem eles querem governar sequer. Eles não se sentem capacitados para governar porque eles querem estar a fazer barulho. Sim, percebo. E se tu disseste agora da produtividade, também concordo com isso a 100%. E isso é uma coisa por acaso que me magoou um bocadinho em Portugal, é que independentemente de quem lá está, deixam-se corromper por esse poder e não há um fio condutor na política portuguesa. Ou seja, tu és do PS, eu sou do PSD, governámos aqui durante 50 e não sei quantos anos. Vamos discordar em muita coisa. Mas não há nada, um fio condutor que nós queremos para Portugal, os dois em conjunto, que vamos aqui manter, independentemente de estás tu a governar, estar eu a governar. Porque há outros países que fazem isso. Imagina, nos Estados Unidos, os democratas e os republicanos nos dão uma porrada com tudo e com nada. Mas há certos assuntos que eles sabem exatamente. Não estou a dizer que é certo ou é errado, mas eles não se deixam cair no comunismo. Seja os democratas que estão, seja os republicanos. Ou em política externa. Pronto, a história deles até agora, né? Até agora. Em política externa, eles têm coisas que vão sempre posicionar da mesma maneira, independentemente se seja os republicanos ou os democratas. Tu gostas de política americana? Gosto. Já estive mais por dentro do que estou agro, mas gosto bastante. Já viste House of Cards? Não. Mas é ficção ou é coisas... Ficção. Acho que vais gostar. Certo. Mas pronto, e magoou-me um bocadinho cá em Portugal. Agora veio o PS, tira o trabalho todo do PSD. Agora veio e o contrário e vice-versa. Que cenário seria alternativo? Devia haver algum fio condutor, como por exemplo, que é aquilo que Portugal necessita para ontem e há 50 anos, produtividade económica. Independentemente de quem lá está, os gajos deviam fazer um pacto. Nos próximos 20 anos, estes parâmetros têm que estar a crescer.
tem que estar Sim, mas a questão é que o PS Como é acha que cresce de uma de uma maneira e o outro de outra. Como é que iria chegar em... Mas há fatores objetivos para isso, meu. Há países a fazer isso. Acho que é que historicamente, agora pode ser que mude, não é? Mas é que historicamente tem sido tão fraturante entre um e outro que eu acho que esse entendimento é impossível. Ok. Infelizmente. Só para concluir esta ideia que eu estava a tentar transmitir e para eu deixar também aqui esta mais polémica agora no fim. Esse fio condutor, eu não sou ingênuo, eu sei que não aconteceu em Portugal e não acontece em muitos países porque andamos todos sempre à batatada, não concordamos uns com os outros. Uhum. Mas esse fio condutor num outro sistema pode ser adquirido mais facilmente. O que é que eu quero dizer com isto? No sistema que seja ao mesmo tempo democrático e onde haja uma figura com poderes, estou aqui às voltas, que haja um rei, por exemplo, Uhum. seria mais possível esse fio condutor. Ou houvesse uma figura que não é essa pessoa que governa, mas que foi estabelecido pelos partidos e pelo povo e por todos quais são esses fio condutores. Nos próximos 20 anos o crescimento económico tem que estar a bater nos parâmetros. Independentemente de qual partido lá esteja, está uma figura. Basicamente é a figura de Presidente da República que nós temos agora. Uhum. Mas ele não tem poderes efetivos para o fazer. Só tem um poder de influência que resulta muito pouco. Existe algum regime democrático que tenha? Acho que sim. Desculpa, monárquico democrático que tenha Acho que não sei como esses sistemas se chamam, se não é uma república República- monárquica. República não pode ser. Ou é república Ou é república ou é monarquia. Uhum. Então como é que se dirias ao sistema de Espanha, de Inglaterra, de Uma Dinamarca? monarquia parlamentar. Monarquia parlamentar? Pois, se calhar concordaria com isso. Mas eu estava a pensar nisso. Mas os reis de Espanha e os reis de Inglaterra Tem os mesmos poderes que o nosso Presidente da têm República. menos, acho eu. Sim. Eu não sei em concreto quais é que são os poderes deles, mas a ideia que eu estava a tentar transmitir, O nosso Presidente da República tem efetivamente dois grandes poderes: o veto. veto e dissolver o governo. Pode influenciar algumas políticas, mas pronto, tem poder de veto e poder de dissolver o governo. E mesmo o veto, se for 2/3 do Parlamento, dá para quebrar o veto. Portanto, Ok. eu não acho que haja uma figura, pelo menos num regime democrático, que tenha a capacidade de assegurar esse fio condutor que tu falas. Eu Podes-me dar um exemplo? Mas Sim, eu não acho- conheço em concreto a política da Dinamarca, nem mesmo de Inglaterra, para mim é difícil. Não sei quais eram os poderes em concreto, por exemplo, da rainha. Estive lá quando ela morreu e sei que o país parou, portanto tinha um grande poder dentro do próprio país, a nível de influência, mas não sei em concreto, na legislação, qual é que era o poder dela. Mas posso tentar transmitir aquilo que eu estava a pensar, porque eu vi esta ideia de um filósofo, que é o Agostinho da Silva, que não era só uma ideia, segundo me consta, é também da história de Portugal. Porque temos muito aí aquela ideia que um rei é aquele gajo que foi das famílias e fica sempre a linhagem, não sei o quê, mas se nós formos ver a história dos reis de Portugal, nem sempre foi assim. Volta que não volta, parece um reizito decapitado, meu. Porquê? Porque o povo, às vezes nem é o povo, porque as elites, até da corte, não reconheciam nessa pessoa, nesse rei que foi, o pai dele também era rei, não sei o quê, capacidades para cumprir esses pressupostos do passado, da gênese de Portugal. E volta que não volta, lá aparecia um sem cabeça. Uhum. E o que quem está a dizer com isto é, sem dúvida que em termos governamentais, um parlamento onde é representativo do povo tem que funcionar, mas por vezes, em certos aspectos específicos, era importantíssimo teres uma figura que foi eleito pelo povo à mesma, mas que tem poderes que o povo não lhe dá, que é a própria Constituição a dar-lhe. Mas foi eleito pelo povo? Nesse caso não é? Este eleito pelo povo, eu acho que para nós o criarmos agora em Portugal teria que ser inicialmente eleito pelo povo e depois havia algum parâmetro meritocrático. Mas há um rei agora. Ou um, Não, nem um wannabe em Portugal. rei, não é? Não, rei em Portugal. Não, existe. Se nós podia-se fôssemos buscar uma a linhagem. monarquia, era aquele Sou gajo. sincero, para mim era exatamente igual se fosse aquele gajo Dom Duarte ao Pio. outro, desde que ele cumprisse os pressupostos, esses pressupostos do fio condutor para Portugal. Mas esta parte que é importantíssima é que ele tem poderes que o próprio povo lhe dá, mas tem alguns poderes que não é o povo que lhe dá. Isto é, por isso é que eu disse que isso é mais polémico assim. Que é a Constituição. Sim. E porquê é que eu também digo que é o povo que o escolhe? Por esse exemplo que eu disse de às vezes aparecerem reis decapitados. Se o povo, as elites políticas no Parlamento, notassem que este gajo não está a cumprir os pressupostos, mais tarde ou mais cedo
o gajo era posto a andar. Como nos reis também eram. Porque a gente tem a ideia que os reis era uma coisa imutável. Mas porquê é que tem que ser rei? E não podes dar só Podes dar mais... outro nome. Não, podes só dar esses poderes ao Presidente da República. Mas historicamente não é assim que funcionam os presidentes da República, mas é assim que funciona a figura de um rei. É uma autoridade quase soberana dentro de um país. Mas eu não estou a tirar poder ao Parlamento. Estou só a adicionar um novo elemento para garantir esse fio condutor, por exemplo, política externa, de crescimento económico ou de outro tipo de coisas. Por exemplo, o veto do Marcelo. Não quero ir por aí. Não quero ir para temas específicos. Eu acho que é uma figura que teve algum poder, né, fora da decisão do povo. Porque que a Constituição lhe permitiu. Sim. E eu acho que por vezes é importante. Pá. Olha o Brexit. Não estou a dizer que concordo com o Brexit ou não, que eu até concordo, mas percebes que há situações. Isto vai ser duro de ouvir. Mas o povo é idiota, Acho que por um lado deve ser soberano e deve haver um parlamento e o povo tem que ser representado porque é a maioria e essa tolerância que nós há bocado falámos tem que ser respeitada, mas por vezes nós somos bué de idiotas. E sabes como é que eu me parei com isto? À medida que eu fui crescendo nas minhas capacidades económicas, eu percebi que quem fala mal um dos outros é o povo, É a senhora Maria que está ali à janela, que está a perder o dia dela a dizer mal da outra vizinha, não sei o quê. Ou o gajo a fazer a mesma coisa, ou o gajo que vai ao estádio de futebol e está a reclamar com tudo. É o povo, o povão, como se diz? O Zé Povinho. Às vezes conseguimos ser idiotas. E devia haver aqui um fio condutor a zelar pelos interesses de todos. Certo. Mas isto, olha, aqui, só para ficar claro, porque é um tema bastante escorregador para mim. Isto é uma ideia bastante embrionária que eu estou a assimilar na minha pessoa. E eu às vezes digo bem assim, estou a experimentar, estou a testar a minha própria ideia e a partilhar com os outros, a ver qual é o feedback que recebo, quais são as respostas. Não estou a dizer que isto é certo, mas chamou-me a atenção. Um sistema monárquico e com o apoio parlamentar do povo à mesma. Soa-me alguns alertas quando dizes dar mais poder. Ainda por cima a questão do rei, porque o rei, não é? A monarquia nunca é deposto, não é? Historicamente. Deposto, como assim? Eleito? Não, nunca é. Ou seja, tu dizes, depressa ele se vai embora. Mas isso também não, historicamente também não é assim, não é? De antes, sim, há 500 anos atrás, mas eram decapitados, como tu disseste. Hoje em dia esse cenário seria evitável. Portanto, para se mudar tão drasticamente a maneira como um rei é eleito ou deposto, acho que mais facilmente acrescentarias algum poder ao Presidente da República. Presidente da República. Percebo o que estás se a é dizer. para mudar a história, não é? Sim. Porque esse modelo também muda a história. Porque um rei não pode ser deposto. Isso é a questão do rei. Ele é rei desde que é coroado até morrer. Não existe, só se ele abdicar. Que é semelhante também a um Presidente da República. Sabias que há gabinetes dentro Não, neste sentido. Sabias que há gabinetes dentro do espaço dos Presidentes da República, onde eles trabalham, em Belém? Há gabinetes para os ex-presidentes. Não sabia. Eu ouvi isso assim. Porquê? Sim, mas isso é um bocado irrelevante. Não, mas aí vai ao encontro que estavas a dizer que uma vez presidente, acaba por ser presidente para a vida toda. Uma vez pirata, acaba a ser pirata para a vida toda. Sim, mas é só figurativamente, não é? Não tem nenhum poder decisivo. Sim, mas ou seja, o próprio sistema transporta algumas estruturas, mesmo até fisicamente. Sim, mas eu acho que isso é só mais um incentivo a querer ser Presidente da República, que é o maior cargo público em Portugal. O prestígio, não sei o quê. E daí É um incentivo a isso. É alguém querer ser Presidente da República. Não acho que é porque mantém algum poder ao longo da vida. Só respondendo àquilo que estás a dizer, poder ser como Presidente. Para mim, cagaró, pode ser Presidente, pode ser Rei. Eu gostava de assegurar esse fio condutor. Por causa que aquilo que eu disse do povo às vezes conseguir ser parvo, não sei o quê. Sim, talvez poderias aumentar o mandato do Presidente da República. Em vez de 5, sei lá, punhas 8. E davas-lhe mais algum poder legislativo. Sim. Mas porque é que... E o Agostinho da Silva defende... Opa, olha, se estiverem curiosos sobre esta ideia,
vão ver o Agostinho da Silva, porque ele defende isto de uma maneira muito mais moderada e inteligente do que eu estou a fazê-lo. Mas porquê é que ele assume como o rei? Porque ele diz que historicamente este sistema que nós temos agora foi importado da França e de outros países e que não é propriamente o nosso sistema, porque o nosso sistema, segundo ele, não sou historiador, mas segundo ele, já incorporava por vezes essas figuras de rei onde tinham um cheque grande pelo povo, e que essa é a história do nosso país, um rei com responsabilidades, digamos assim. Sim, mas que eu me lembro, o único rei que foi realmente deposto pelo povo foi o último. Mas quando diz deposto, Ou seja, foi Não, devido a grande pressão social. então, mas como é que se explica que tens a linhagem, né? O filho do Dom Afonso Henriques, não sei o quê, depois acabou essa linhagem. A Como é que maioria foi explicas isso? guerras, ou foram mortos, ou Espanha veio cá, Ou não podiam ter filhos e não sei o quê. ou não podiam ter filhos, ou Espanha veio cá e decidiu brincar. Mas essa é a ideia que eu também tinha. Igual, não sei se isto é verdade, temos que ir ver historicamente. Mas Mas parece-me que juntamente a esses fatores, também ao longo da nossa história existiu vários episódios, agora temos que ir dar fact-checking, onde de facto o povo, as elites da corte, não viam competências naquela pessoa, naquele rei, e ele era posto de parte. Pronto, mas isto é mais complexo do que o que eu estou a... Não consigo explicar isto, ainda é uma ideia muito embrionária, mais para a frente posso tentar explicar isto. Ok. Mas foi uma cena interessante que eu vi, ok, há um problema para mim, não há este fio condutor, veio o PS, está a fazer umas merdas, depois está a oferecer Magalhães, depois veio o PSD, tenta fazer crédito à habitação para os jovens, e veio outros gajos, tipo, não há bem aqui um fio condutor. Eu acho importante... Sim, para te ser honesto, eu também acho que a figura do Presidente da República poderia ter uma influência maior do que tem hoje em dia. Acho que sim, acho que também seria algo positivo. Aliás, eu talvez, mas eu tinha que pensar melhor sobre isso. Eu defenderia outro tipo de modelo, não Presidente, sim, um modelo mais presidencialista, mais presidencialista, sim. tipo os Estados Unidos. Talvez a mim faria mais sentido, até porque num modelo presidencialista nós elegemos os deputados. Tu votas no deputado, não votas em partidos, que é uma coisa que eu também me agrada. Eu lembro-me agora, o cabeça de lista do Chega em Coimbra agora é candidato à Câmara de Cascais. Nada a ver. Não tem nada a ver. Eles fazem consoante o xadrezinho político. Ou seja, os eleitores de Coimbra que votaram no Chega votaram para eleger um gajo que nem é de Coimbra. Para mim soa-me estranho. No modelo... Mas isso acontece, é importante dizer, isso acontece com todos os partidos. Com todos os partidos, sim. Sim. Com todos os partidos. No modelo presidencialista isso já não aconteceria, porque os deputados são eleitos individualmente e têm que fazer campanha individualmente. Sim, Se eu quiser votar num partido por Santarém, ele tem que dar a cara por Santarém. Faz-me mais sentido. E também atribui mais poderes à figura principal, que é o Presidente. A mim faria mais sentido, mas também é uma ideia muito embrionária. Yeah. Pronto, meu, até vamos aqui a falar sobre política. Acho que sim, acho que está bom, não? Acho que não vamos ser cancelados, meu. Dissemos mal do Chega, dissemos mal deles todos. Toda a gente quer o bem do país e o bem de si próprio, portanto não se chateiem. Não? Não sei, meu. Então, Não, são caminhos diferentes. Mas a toda a gente, tipo... Pá, a maioria. Sabes porquê? Porque começámos assim o podcast, tu a dizeres daquele vídeo que me mostraste há pouco, e foi isso que agora me veio à cabeça. Tipo, toda a gente quer o bem e borboletas para aqui e para ali. E depois vimos o gajo a dar bocadas. A maioria das pessoas. Não digas isso, senão tipo, o YouTube corta-nos. Acho que não corta. Achas mas, que não? Tipo, meu, vamos falar sobre essa merda que se lixa, não corta nada. Não? Pronto. Este gajo, antes de começarmos o podcast, mostrou-me um vídeo. Olha que para mim gajo é um elogio. Sabes que é o maior gajo que passou aqui nesta terra? Desconfio. Para mim é um gajo e é um elogio. Este gajo mostrou-me um vídeo de um gajo num parque de estacionamento de um shopping qualquer ou de uma cena qualquer a esfaquear uma gaja, segundo a legenda, 150 vezes. Assustador. Meu, esse gajo é... Olha, não falámos sobre isso em termos políticos, mas esse gajo para mim é prisão perpétua, meu. Isso é tão complexo. Pois é, e deixamos assim no ar. Lá está-se a bomba e agora aguentem-se. Então vá. Guarda-te bem, meu puto. Um abraço. Tchau. Black hole, sett on a tree, black hole. Acordo, dream, black hole. Em qualquer espaço,